Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30, nós lemos assim: Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Nós acabamos de ler a conhecida e proverbial parábola do joio. E estamos continuando a nossa série sobre parábolas e histórias. E essa história, essa parábola, perdão, que é bem claro no versículo 24, onde ele fala: propôs-lhes outra parábola. Então fica bem claro que é uma parábola aqui, como eu sempre digo, parábolas são anunciadas. E é marcante a parábola do joio, porque ela segue imediatamente após uma outra parábola, que é a parábola do semeador, que trata de tipos diferentes de solo. Eu mencionei isso na semana passada, mas o semeador, o foco ali não é a semente, e nem tampouco o semeador. O semeador é um só, a semente é um tipo só. Então, o diferencial ali, o foco é no tipo do solo. Inclusive, é uma parábola conhecida como também do semeador, ou a parábola dos 3 tipos do solo, né? Ou 4 tipos do solo, no caso. Mas, logo depois de falar essa parábola do semeador, então nós temos aqui uma outra parábola, também num contexto agrícola, né? Que era algo que as pessoas, os ouvintes na época, entenderiam, saberiam associar, entender. Então, Jesus, é claro, usando coisas fáceis de ser assimiladas. No entanto, essa parábola não se trata do solo, ela se trata especificamente da colheita. É um pouquinho diferente. Não é o solo, como era a última parábola, mas é a colheita. Estão ligadas, obviamente, mas o foco é a colheita em si. Então, essa parábola, como muitas delas, elas são parábolas bastante carregadas com ensino, são bastante densas, e nós vamos ver essa parábola em 2 partes. Vamos vê-la essa semana que vem vamos ver a segunda parte, de uma perspectiva um pouquinho diferente. Tá? Mas a grande vantagem, como em outras parábolas de Mateus 13, é que Jesus conta a parábola, como é aqui o caso, e depois ele explica. Então, ele conta de modo público e geral para todo mundo, e depois, de forma mais reservada, ele explica direitinho aquela parábola para os seus discípulos. Tá? Então, deixa uma coisa bastante clara, meio difícil de fazer confusão. Por exemplo, a gente leu aqui Mateus 13, 24 a 30, aí no versículo 36, diz assim: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando a ele os seus discípulos, dizendo: Explicai-nos a parábola do joio do campo. Então, como disse, ele contou de forma pública e geral, e depois ele explicou mais minuciosamente para os seus discípulos. Então, vamos ver hoje, especificamente, o quem é quem e o que é o que na parábola do joio. Quem é quem e o que é o que, para a gente saber. Então, vamos pegar cada parte e vamos identificar e vamos aprender várias coisas, e na semana que vem nós vamos trazer tudo isso de volta e ver como há uma sinergia, como há um fluxo dentre todos esses componentes. Então, a primeira coisa que nós vamos ver hoje é quem que semeia a boa semente. A gente vê isso no versículo 37. Vou pedir que você vá para o versículo Mateus 13, 36, 37, porque nós vamos puxar a explicação da parábola do que Jesus explicou. Tá? Então ele vai explicar no versículo 37 em diante,
que é o quê? Então, versículo 37. E ele respondendo, lembrando que o versículo 36, ele pregou, ensinou a parábola, foi para casa com os discípulos chegaram e disseram, e aí, mestre, ensina para a gente, explica para nós o que quer dizer essa parábola do joio no campo. Então, o 37 ele começa. E ele respondendo, disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus. Então, o primeiro componente de quem é que semeia a boa semente? É Jesus. Tá? Não é Jesus, está aqui, significa... Gente, Jesus explicando a parábola que ele contou. Quem semeia a semente é o Filho do Homem. Tá? Então não sou eu, não é você, é o Filho do Homem. Porém, o Filho do Homem semeia a semente quando ele estava na terra. A parábola é algo fictício, mas a explicação é real. Jesus semeava a parábola, ele semeava a semente enquanto ele estava na terra. Tanto que essa parábola, os seus discípulos não entenderam. Podemos dizer, quase com certeza, que ninguém no mundo, ninguém na terra, entendia exatamente a palavra, a boa semente. Que até os seus discípulos, os mais próximos, os mais íntimos, os seus alunos mais avançados, ele contava uma parábola e eles ficavam, Jesus, explica aí que a gente não está entendendo bem. Então podemos dizer com toda segurança que Jesus era o semeador da boa semente quando ele estava na terra. Diga uma coisa, Jesus está na terra hoje? Não, você não vai ver ele na terra, ele não está na terra. Faz uns 2000 e tantos anos que ele não está na terra, ele voltou para o céu. Então, quem é que está semeando a boa semente agora? Ou melhor, quem deveria, quem precisa estar semeando a boa semente agora? Nós. Nós, os representantes de Cristo, devemos estar semeando a boa semente. Porque Jesus não mais semeia. Quando ele contou a parábola, era verdade que ele, o Filho do Homem, que é outro nome para ele, tá? Mas então, é Jesus que fazia, hoje somos nós, somos crentes que devem estar semeando a palavra. Porque se os crentes não semearem, assim como no tempo de Jesus, se Jesus não semeasse a palavra, não semeasse a boa semente, quem ia semear? Os fariseus, os judeus, os saduceus? Não. Quem ia semear era quem? Era Jesus. Nós substituímos Jesus. Nós e todos aqueles que são salvos. Começando com os apóstolos, é claro, que foram os que iniciaram a igreja, a segunda igreja, a igreja de Jerusalém. A primeira era essa igreja aqui, que Jesus é uma igreja itinerante. Tá? Então, a segunda igreja, que foi pastoreada por Pedro, entre outros. Tá? Mas a igreja local assumiu o papel de semeador. Muito bem. Então, quem semeia a semente? Jesus e hoje os seus representantes, que somos nós. Segunda pergunta, o que é o campo? Exatamente. O que é o campo? Vamos lá. Versículo 38, na sequência de Mateus 13. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Vamos pegar só a primeira parte do versículo. O campo é o mundo. Então, para responder a pergunta, o que é o campo? Jesus fala, o campo é o mundo. Não, o campo representa... O campo é o mundo, gente. Não adianta a gente enfeitar, querer... Não tem para onde correr com isso. O campo é o mundo. Tá? Não é nação de Israel, não é dispensação tal, é o mundo. Tá? Agora, o campo aqui representa o mundo. E a palavra mundo, no Novo Testamento, você vai ter 3 palavras gregas que são traduzidas no português como mundo. Não é um erro, é simplesmente algo linguístico. Tá? O grego, como outras línguas, elas têm certas nuances que às vezes fica difícil de você passar de uma coisa para outra. Tá? Por exemplo, o grego, nós sabemos, o amor. Tá? Tem vários tipos de amor. Tem o amor philos, o amor ágape, o amor storges, e assim por diante. E tudo é traduzido como amor ou caridade. Tá? Mas são palavras diferentes, distintas. A palavra mundo é a mesma coisa. A primeira delas é a palavra aion. A palavra aion é traduzida como mundo, e ela tem um sentido, quando ela é usada como aion usado para mundo, é de geração, de época, está ligado ao tempo ou à posição cronológica. Tá? Seria uma época, um tempo. Não especificado, simplesmente se refere a um tempo. Pode ser um tempo de 4.000 anos, 200 anos, mas é o mundo no sentido
de tempo cronológico. Tá? A segunda palavra usada é a palavra grega cosmos. A palavra cosmos, ela é mundo, mas focando mais na questão da criação geral, na existência do que Deus criou, inclusive o ser humano, a humanidade, mas não limitado à humanidade, tá? Mas ao mundo como todo, a criação, aquilo que Deus criou. E a outra palavra, que é menos comum, é a palavra oikomene. A palavra oikomene, ela se refere à Terra como planeta, referência mais à Terra, à extensão da Terra, não vou dizer terreno, tá? Porque não está tratando de terreno, mas seria uma referência ao chão, à Terra, planeta, rocha, pedra, solo. Tá? Todos eles têm a ver com o mundo, e muitas vezes eles intercambiam. Mas eu digo tudo isso porque é interessante notar que no versículo 38 fala, o campo é um mundo, ou seja, cosmos. Ali a palavra mundo, no versículo 38, usa a palavra cosmos, indicando o quê? A criação de Deus. Então, o campo é o mundo, mas o mundo do ponto de vista criação, não do ponto de vista cronológico, que seria aion, não no ponto de vista concreto, que seria oikonomene, tá? Mas o ponto de vista criação em geral. Então, toda a criação, tá? Humanidade, tudo que Deus criou, isso é o mundo. Agora, quando você vai no versículo 39, diz assim, o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Pronto, esse mundo, esse fim do mundo, não é cosmos, é aion. Mais uma vez, se referindo aqui a uma época, a um tempo. É quando o tempo do mundo, quando o mundo vai acabar no sentido dessa época. Podemos até dizer, essa dispensação. Tá? Esse momento que o mundo existe. Quando o mundo terminar. Quando é que o mundo vai terminar? Bom, o mundo vai terminar, vai ser desfeito no final do milênio, quando o Satanás vai ser solto do abismo, vai subir, vai levar uma rebelião, e o mundo vai se rebelar contra Deus, e Deus vai dizer, ok, chega com isso, vai acabar com a rebelião e também vai acabar com o mundo vai ser desfeito em fogo e calor, é o que a Bíblia fala. Então, é de nota, tá? Não é à toa que um fala mundo cosmos e o outro é mundo aion. Um é mundo criação e o outro é mundo tempo, época. Tá? É importante a gente lembrar disso. Então, Deus, através de nós, semeia no mundo criação como um todo. A gente lê lá em Marcos 16, versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Essa palavra mundo, em Marcos 16, 15, ide por todo o mundo, é a palavra cosmos. Ou seja, é para ir para todo mundo, é para ir para toda a criação. Não está se referindo a um tempo. Quando Jesus falou aqui, ide por todo mundo, estava falando para o judeu. Não. Isso aqui é cosmos, é todo mundo. É gentil, é judeu, é todo mundo, toda a criação. Tá? E lá em Mateus 28, 19, a grande comissão, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pastor ali não fala mundo, fala nações. Eu sei, mas as nações estão aonde? Estão no mundo. Essa palavra nações é uma palavra interessante, é a palavra etnos. É de onde nós tiramos etnia. Tá? Então, é todas as nações, quer dizer, todo tipo de gente, toda nacionalidade, toda tribo, toda raça, pode ter olho puxado, pode ter olho azul, não interessa. Todas as etnias, ide e pregai a todas as nações. As etnias estão onde? Estão no cosmos, estão na criação. Tá? Então, a gente vê a universalidade do campo. O campo é justamente isso, é o mundo inteiro. É Jerusalém, é Samaria, é Judeia, é confins da terra, é tudo. Esse é o mundo, esse é o campo, que é o alvo do plantio aqui, desse pai de família aqui, em Mateus, versículo 3. Então, nós somos os agentes deste mundo. Agora, veja, preste bem atenção. As igrejas estão no mundo. As igrejas estão no cosmos. A igreja também está no oikomenes, a igreja também está no aion. Está presente no tempo, está presente fisicamente na terra, está presente, é parte da criação, na criação. E as igrejas, note bem,
são a boa colheita. A boa colheita é a igreja local. Ou melhor, são as igrejas locais. Que ele está o quê? Jesus está semeando. É isso que é toda a ênfase do nosso programa missionário. É semear igrejas. Por que nós enviamos missionários? Para semear igrejas. Para semear boa semente. Uma igreja, ela deve dar fruto a almas salvas discipuladas, batizadas, maduras, que vão, por sua vez, dar fruto. Então, o campo missionário nada mais é do que isso. Nossos missionários, todo e cada um, você vê ali no nosso mapa missionário, todos eles estão listados ali, todos eles estão empenhados em o quê? Em plantar igrejas. Por quê? Porque estamos fazendo o trabalho de Jesus. Jesus, ele semeia no mundo a boa semente. Ele coloca no mundo a boa semente, que são as igrejas. Agora, o que é uma igreja? Uma igreja é uma coletânea de quê? De crentes, de pessoas salvas. Então, quando eu falo igreja, não pense, uma igreja, uma coisa, uma entidade. Não, você, nós somos parte de uma igreja local. Tá? Não existe uma igreja, uma única igreja com I maiúsculo. Isso não existe, vai existir. Quando? No arrebatamento. Quando houver arrebatamento, todos os salvos do passado e do presente, tá? De todo lugar do mundo, vão estar juntos. Aí você vai ter a igreja com I maiúscula. Aí você vai ter a igreja do Cordeiro. Tá? Onde todo mundo, de todos os tempos, de todos os locais, vão ser juntados no arrebatamento e você vai ter uma igreja. Igreja eclesia. Igreja em grego, eclesia, que significa o quê? É um povo, um grupo, uma assembleia convocado para fora. Ou seja, no arrebatamento, o que vai acontecer? Nós temos convocados para fora deste mundo. Para quê? Para formar aquela igreja, a igreja do Cordeiro. Aí sim vai ter a igreja com I maiúsculo. Tá? No momento nós temos igrejas locais, com I minúsculo, que vão fazer parte dessa grande igreja. Aí quando você ouvir alguém falar sobre a igreja invisível, desligue. Tá? Igreja invisível. Não existe, gente. Não tem igreja invisível. Tem igrejas locais. Quando alguém é salvo, ele não faz parte automaticamente de igreja invisível, coisa nenhuma. Quando alguém é salvo, ele é salvo. Mas ele pode fazer parte de uma igreja local se ele assim o fizer. Se ele se ajuntar a uma igreja local, ele faz parte de uma igreja. E não é invisível, é física. Agora, se a pessoa é salva, como muitos são, e nunca bota um pé numa igreja, eles são salvos ainda. Mas não vale essa conversa. Não, é que eu não vou para a igreja local, eu faço parte da igreja invisível. Tá bom, eu vou dar um carro para você, só que é invisível e eu esqueci onde que eu estacionei ele. E a chave também é invisível. Então, de que vai adiantar um carro invisível? Não adianta nada. Está com fome? Toma aqui um prato de comida, mas é invisível. Não resolve nada. Vou te dar dinheiro, mas ele é invisível. Não resolve nada, gente. Tá? Nesse mundo não existe nada invisível. Tá? Eu não sei de onde veio essa conversa, mas é muito popular hoje em dia, é muito divulgada, mas não tem fundamento bíblico algum. Igreja invisível. Tem igrejas locais e vai haver a igreja, eu não gosto de dizer isso, mas a igreja universal, o nome foi roubado. Universal quer dizer o quê? Todo mundo que foi salvo vai estar reunido, congregado, independente do que diz a placa na frente. Quem for salvo. Tem muito batista que não é salvo, tem muito católico que não é salvo. Tem muito católico que é salvo, tem muito batista que é salvo. O que salvou, o que não salvou, não foi a igreja, é o evangelho, não a igreja que você frequenta. Então, alguém pode frequentar a igreja católica? Eu não recomendo, porque é uma boa igreja, você não vai aprender muita coisa, tá? Vai aprender muita bobagem, você vai ser um crente inútil, improdutivo, mas não é igreja nenhuma que salva. Nem católica, nem batista, nem nada, nenhuma salva. Tá? Então, que fique isso bem claro. Então, o mundo, então, é semeado com igrejas. Deus quer igrejas. Tem muito missionário hoje? Não muito, nós não temos nenhum, mas existem missionários que eles são missionários educacionais, agrícolas. Eles vão e constroem templos. Muito bem, mas isso não é o quê? Não é semear boa semente. Não é errado, não me entenda mal, não é errado. Mas o missionário, no sentido pleno, é alguém que vai começar igrejas, que vai fazer a semeadura deste mundo.
Eu entendo que é necessário e é útil que haja equipes que vão para, de repente, ajudar a construir uma igreja, Tudo bem, não estou dizendo que é errado, mas não é o principal do campo missionário. Tá? Eu não nada contra quem vai ou quem apoia pessoas que assim fazem, portanto que estejam servindo a Deus. Amém? Olhe para o versículo 38. Próxima pergunta a responder. Quem é a boa semente? Nós vimos quem que semeia, nós vimos o que é o campo. Vamos responder a pergunta, quem é a boa semente? Versículo 38. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Então, a boa semente são os filhos do reino, ou seja, os salvos. E os salvos devem fazer o quê? Devem se congregar, se ajuntar em igrejas locais. Então, indiretamente, você pode dizer que a boa semente tanto é igrejas quanto crentes, porque você não pode ter igrejas sem ter crentes. Então ele fala que as sementes são os filhos do rei que devem se juntar e formar então igrejas. Agora, é interessante aqui notar que nessa parábola, a semente não é o evangelho. Percebeu isso? A semente não é o evangelho. Diferente da parábola do semeador, onde deixa bem claro que a semente é a palavra de Deus. Aqui a semente não é a palavra de Deus. Aqui a semente são pessoas. São pessoas. Com pé, cabeça, braço, cabelo, olho, pé, mão. São pessoas. Tá? Não é a verdade, não é a palavra, não é evangelho. São pessoas que vão levar a verdade, vão levar a palavra, vão levar o evangelho. Mas são pessoas. Estamos falando de pessoas. Estamos falando de eu e de você. Tá? É o que fala aqui. A boa semente são os filhos do reino. Então, a semente são justamente pessoas que vão formar as igrejas. E quem semeia ou coloca essas sementes são o quê? Pessoas. Quem coloca essas pessoas, essa semente nas igrejas, quem é? Mateus 16, versículo 18. Quando Jesus está falando com os seus apóstolos, e muitos discípulos deixaram de segui-lo, e Jesus perguntou para eles, quem é? Quem sou eu para vocês? E Pedro respondeu, tu és o Filho de Deus. E Jesus respondeu no versículo 18 de Mateus 16, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diz uma coisa, quem é que vai edificar a igreja? Era Pedro? É o pastor? É você? Quem vai edificar a igreja? Quem edifica a igreja é Jesus. Quem edifica a igreja é Jesus. Eu edificarei a minha igreja. Como que um pedreiro edifica? Ele pega um tijolo, uma pedra, cimento, areia, ele vai edificando, ele vai juntando. Esse material somos nós. Então Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele vai edificando, ele vai trazendo, juntando, formando, trazendo as pessoas. Quem traz as pessoas para a igreja, sabe quem é? É uma promoção, a nossa igreja vai prometer um mundo e um carro novo, e quando você morrer vamos pagar um caixão para você. Isso é uma piada não, um exemplo que o irmão Eugênio deu para mim. É assim que você vai atrair pessoas para a igreja? Bom, pode ser que a gente vai tentar atrair assim, mas sabe uma coisa? Não deve ser feito assim. Quem atrai, quem traz a semente às pessoas é Jesus. Ele vai edificar a igreja. Com o quê? Com sementes. Com o quê? Com pessoas. Então, uma igreja edificada, não porque, aquela igreja tem um louvor massa, uma semana é forró, outra semana é samba, outra semana não sei o quê, ali tem gelo seco, tem luz brilhante, a gente dança, bate palma, que maravilha. Talvez até enche a sua igreja. Aí pergunto, foi Jesus que trouxe? Ou foi que você está ofertando para a igreja? Não você, mas... Tem igreja? Pare de sofrer. Se você vier para a nossa igreja e fizer a devida contribuição, você vai ter uma vida abençoada, você vai ficar rico, lindo, famoso, alto, loiro, maravilhoso. Enche! Mas foi Jesus que trouxe? Foi Jesus que está edificando? Não. Eu vou naquela igreja, porque aquela igreja... Não, gente, quem edifica a igreja é Jesus. Ele está semeando. É Ele que semeia.
O quê? A palavra? Sim, a parábola do semeador ensinava isso. Mas a parábola do joio é diferente. Porque a semente não é a palavra, a semente são pessoas, como está dizendo aqui. Tá? E temos que seguir o que está dizendo aqui. Então, são homens que constituem e operam a igreja. Pastor, o senhor é pastor da igreja? Eu sou o subpastor, porque o pastor, de verdade, é Cristo, é Jesus. Eu sou o subpastor. Ele é o sumo pastor, pastor-chefe, eu sou só o subpastor. Tá? Por isso que uma igreja deve ser independente, porque a partir do momento que uma igreja local responde a uma sede, a uma matriz, bem, Jesus fica o quê? Como é que fica Jesus? Não, a gente responde a Jesus. Ele é o pastor. Tem muita igreja que as igrejas locais, supostamente locais, que compõem a denominação, a matriz, a sede, é que determina o quê? Botar esse pastor para cá, esse para lá, não sei o que para cá. Eu estou aqui há 19 anos quase. Muita gente fala, tudo isso é engraçado. Nunca estive numa igreja que o pastor ficou mais do que 3, 4, 5 anos. Aí entra politicagem no meio, quem conhece quem é recomendado, quem é associado com quem. Aí fica aquele movendo e cada um quer pegar uma igreja maior. Aí fica aquela questão de um ficar bajulando o outro. Sabe por quê? Porque não é uma igreja independente, tem a matriz. A nossa matriz é no céu. O nosso presidente é Jesus. A nossa Constituição, nós temos uma, humanamente, tem que ter para registrar no cartório, mas a nossa Constituição é baseada, sabe o quê? Na palavra de Deus. Então não tem que ter matriz, sede. Não. Aqui a filial, a sede é no céu. É assim que deve ser, direto, independente. Autogovernante. Tá? Enfim, vamos lá. Quem é o joio então? Vamos ver quem é o joio. Versículo 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do homem, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Mais uma vez, o joio não é a mentira, o engano, não. São pessoas. Não é nada abstrato aqui. Tanto a semente boa no abstrato. Como ser abstrato, pastor? A verdade, o evangelho é abstrato. É uma ideia, é uma verdade. São coisas abstratas. Eu não posso botar, tá aqui, ó, um copo de evangelho, um copo de verdade. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque é abstrato. A semente não é abstrata. O joio não é abstrato. A boa semente é físico e o joio é físico. São pessoas, são filhos. Como diz aqui, filhos do maligno. São pessoas que têm perna, pé, cabeça, olho, ombro, braço, unha, dedo, mão. São pessoas. Não são forças, não são espíritos, são pessoas. E temos que lembrar disso e manter isso sempre em mente. Então, é importante notar e entender, antes de entender o que é o joio, vamos entender o que não é o joio. Tá? O que não é o joio. O joio não é alguém que simplesmente não é salvo. Mas pastor fala filhos do maligno. Sim, obviamente, filhos do maligno não é alguém salvo. Concordamos. Não há dúvida alguma. Mas o joio não é simplesmente alguém que não é salvo. O joio é alguém que não é salvo, mas que aparenta. Não é salvo, mas parece. Não é salvo, mas tem todos os trejeitos, tem todos os hábitos, talvez os costumes. É alguém que você olha e você fala, oh, bravo varão irmão, oh, varoa de Deus. Parece, mas não é. Aí que está a diferença. O joio não é simplesmente alguém que não é salvo. É alguém que não é salvo, mas aparenta ser. Aparenta como, pastor? Número 1, frequenta a igreja. Onde tem um trigo. Tem um trigo e o joio. Vamos ver mais sobre isso semana que vem. Então, na igreja. Mas não é só na igreja. Pode ser por aí. Muita gente que anda por aí. Vou dar um exemplo. Eu não sei contar você, mas vira e mexe. O povo se refere a mim. No meu dia de folga, eu não estou usando uniforme de pastor, estou no meu dia de folga. É irmão para cá, irmão para lá. Eu entendo que às vezes as pessoas usam irmão com qualquer um e qualquer coisa, mas às vezes as pessoas se
O irmão evangélico, talvez o modo que eu me vista, o modo que eu me porte, eu não sei. Eu realmente não sei. Mas muitas vezes a pessoa fala, percebe? Às vezes não. Mas aí que está o problema. Muitas pessoas projetam, se identificam como sendo irmão, sendo salvo, e não são. Isso é o joio. É alguém que não é salvo, mas está se passando, querendo se passar, está sendo muitas vezes tratado, identificado como sendo salvo, só que não é salvo. É tão perdido quanto o cachaceiro na esquina. Ah, mas eu não bebo. Não interessa, ninguém vai para o céu, porque bebe e deixou de beber. Devo beber? Claro que não, mas a questão não é essa. Ninguém vai para o céu, porque bebeu ou deixou de beber. Mas o joio é tão perdido quanto o maconheiro, o assassino, o bandido, o bêbado. É perdido do mesmo jeito. Humanamente está mais limpinho, mais cheirosinho, não é ofensivo às pessoas, é aceito, mas é tão perdido quanto. Então, é alguém que não é salvo, mas tem a aparência de ser. Igualmente, o joio não é um membro da igreja salvo, mas carnal e mundano. É possível tal coisa, pastor? Sim, claro que é. Alguém pode ser salvo e ser carnal. Vou dar um exemplo. Agora em junho eu vou completar 32 anos de salvo. Vocês diriam que depois de 32 anos de salvo, eu deveria ser mais espiritual, menos carnal agora do que eu era 32 anos atrás, 30 anos atrás, 28 anos atrás, 25 anos atrás, 20 anos atrás, 17 anos atrás. Entende onde eu quero chegar? Você entende que nós devemos crescer na nossa maturidade cristã? Então na igreja sempre vai haver níveis diferentes de maturidade cristã. E maturidade cristã você não mede em anos, você mede em crescimento espiritual. Então você sempre vai ter pessoas mais ou menos avançadas. Então não se trata de um crente carnal, porque você não sabe, é carnal nível 1, 5 ou 10. Não interessa. Crente carnal é crente carnal. Então o joio não é um crente nascido de novo, que está na igreja, mas é carnal. Ele perde culto, talvez ele beba, talvez ele fume, talvez ele faça... Pastor, um crente faz isso, faz coisa pior. Faz coisa pior. Mas é crente. Então, o joio não é um crente carnal. O joio não é um crente que está vivendo uma vida de derrota espiritual. O joio não é um crente que é dominado pelo pecado, dominado pela carne. Isso não é um joio. Lembra o semeador? Que a boa semente caiu no solo, quer dizer, a boa semente não, a semente caiu no solo bom, e uns deram fruto para 30, 60 e 100, mais uma vez, nem todo mundo vai desenvolver no mesmo ritmo e dar o mesmo resultado. Mas é salvo do mesmo jeito. A semente que caiu nas pedras e caiu nos espinhos também eram salvos, só que não produziram nada. Então é possível você ter essa discrepância. Então o joio, lembrando bem, o joio não tem nada a ver com crente carnal. Crente carnal é trigo. Agora é um triguinho assim, não é um trigão, mas é trigo. Joio é alguém perdido, mas que parece ser crente. Não é um crente que parece ser perdido. Qual a diferença, pastor? Um vai para o céu, o outro vai para o inferno. O crente que parece com perdido vai para o céu, galardão zero. O perdido que parece crente não vai para o céu, vai para o inferno. Então existe o crente que parece perdido e existe o perdido que parece crente. Esse último, o perdido que parece crente, é o joio. É o joio. E nós vamos ver isso mais um pouquinho sobre isso na semana que vem. Versículo 29. Olha o porquê Jesus falou isso. O versículo 29. Ele, porém, lhes disse, não. Ele está respondendo. Ele falou, ô patrão, quer que a gente vá e retire o joio? Ele falou, não. Para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com eles. Por quê? O joio e o trigo, quando crescem, são praticamente idênticos. É só na hora da colheita que você vê a diferença. Sabe qual é a diferença? O trigo dá grãos de trigo. O joio não dá nada. Não dá fruto. Então entenda, parábola do semeador, tem semente que vai cair no solo bom,
vai dar um a 30, um a 60 e um a 100. Mas vai dar. Então o trigo vai dar grão, muito, grão pouco, grão pequeno, grão grande, mas vai dar algum grão. O joio não dá nada. E aí que se sabe então o que é trigo e o que é joio. Por isso que é muito preocupante ver um crente que se identifica como crente, mas não tem fruto. Não, pastor, eu sou trigo, eu sou crente. Ok, cadê o fruto? Cadê o trigo? Agora, um detalhe, não cabe ao pastor ou a ninguém julgar o irmão se é trigo ou se é joio. Sabe por quê? Aqui Jesus falou, na parábola, ele sendo o dono da fazenda, ele falou, não arranqueis. Não arranqueis. Porque você não vai saber o que é o quê. Vocês não têm um discernimento, vocês não têm capacidade de identificar o que é trigo e o que é joio. Ah, é fácil, se tem fruto? Não, porque o trigo, por um bom tempo do seu crescimento, não tem fruto. Você pode identificar um trigo legítimo, que ainda não deu fruto, e vai arrancar ele achando que é joio. O que ele falou? Não, deixa quieto, para porventura não arrancar o trigo no lugar do joio. Jesus falou, não julgueis. Isso não quer dizer que nós, eu já preguei sobre isso, isso não quer dizer que a gente tem que aceitar qualquer baboseira que alguém fala. Ah, pastor, Deus apareceu para mim e falou que eu tenho que arrancar sua cabeça e cuspir no seu pescoço, sua goela abaixo. Então eu não posso julgar isso como sendo errado. Porque Jesus falou, não julgueis. A Bíblia fala, provai todas as coisas, discernir os espíritos. Claro que tem que julgar. Quando Jesus falou não julgueis, veja o contexto, ele falou não julgue o próximo. Eu não posso julgar você, o seu coração. Eu não posso julgar se você é trigo ou se você é joio. É um pecado, é errado eu fazer isso. Agora, doutrina e ensino, eu devo sim julgar. Situações, eu devo sim julgar. Eu não vou simplesmente aceitar qualquer situação, qualquer ensino, qualquer baboseira, porque, não posso julgar. Não, podemos julgar, devemos julgar, tem certo, tem errado, baseado na palavra de Deus. Mas julgar o irmão, isso eu não posso julgar. Você não é salvo. Sabe? Não julgueis, não deixe quieto. Na hora certa vai decidir. Você lembra semana passada que a gente falou sobre a figueira no meio da vinheira? Do plantio das vides? É algo parecido. Se não der fruto, a videira é o quê? A videira é o mundo, ali. Lembra que nós vimos isso? O mundo no sentido das igrejas, né? Plantio. Como aqui. E se Deus plantou ali uma figueira que não dá fruto, ele falou o quê? Corta. Não, faz o seguinte, dê tempo, vamos esperar, deixa eu podar, limpar, adubar. Se mesmo assim não... corta. Pronto, sabe o que é aquilo? Está ligado com isso aqui, ó. Não é a igreja que corta, não é a igreja que julga, não é a igreja que expulsa. O que mais se tem por aí em pseudo-igrejas é a igreja julgando, expulsando, proibindo gente para a igreja. Mas não tem cabimento para uma coisa, não baseado no que nós temos vindo essas semanas. Quem traz para a igreja é quem? Jesus, não é ele que semeia no mundo a semente? É ele que traz, sabe quem leva? Ele que leva, gente. Ele traz, ele leva. Por que ele leva? Não sei, talvez pelo mesmo motivo da figueira que nós vimos semana passada. A figueira não deu fruto, teve paciência, esperou 3 anos, espera mais 1 ano, não deu fruto, corta, leva embora. Deus traz e Deus leva. A pessoa pensa, eu vou sair dessa igreja. Não é tanto que você vai sair, você está sendo levado. Você está sendo podado. Porque essa igreja, nos seus 9 anos, nunca expulsou ninguém. Nunca. Não foi falta de vontade ou falta de motivo. Mas essa igreja nunca expulsou ninguém, gente. Nunca. Agora, tem pessoas que não estão mais aqui. Muitas aprontaram. Eu tenho cada história para contar se eu pudesse. Só se eu pudesse. Mas não é ético, não é correto ficar aqui contando histórias de outras pessoas. Mas é cada história de arrepiar os cabelos. Cada escândalo.
de deixar você de queixo caído. Nenhum foi expulso. Mas é engraçado, nenhum está aqui. Ainda bem, pastor, pensei que está falando comigo. Não, sua hora vai chegar, sua hora vai chegar. Mas não sou eu. Não sou eu que vou tirar, não sou eu que... E é engraçado, eu nunca fucei, essas coisas vêm à tona. Quem traz à tona? Deus traz à tona, gente. Eu não tenho tempo, inclinação ou vontade, ou jurisprudência, para ficar fuçando a vida de ninguém, gente. Eu tenho lá tempo ou vontade de ficar fuçando a vida do povo, ficar... Alguém sabe quem viu... Gente, meu tempo é muito precioso e curto, porque eu estou gastando tempo, perdendo tempo com isso. Mas Deus sempre traz à tona. Sempre Deus mostra. Aí a pessoa toma a decisão de sair, do mesmo jeito que aquela mesma pessoa tomou a decisão de vir. Ela tomou aquela decisão ou foi Deus que trouxe ela? Deus traz, Deus leva. A pessoa pensa que veio, eu escolhi aquela igreja porque o pastor é lindo de morrer. Não, não foi por causa disso que você veio. Porque lá é muito bonita a igreja. Não foi esse o real motivo. Você veio porque Deus lhe trouxe aqui. Essa é a verdade. E se você sair, você pensa que é porque você saiu. Mas na realidade é porque Deus, Não, pastor, fui eu. Pois é. Deus faz a obra dele e você nem percebe. Deus traz e Deus leva. Ele edifica a sua igreja. Então ele traz o tijolinho, de vez em quando ele tira um tijolinho. Às vezes ele ergue uma parede, às vezes derruba uma parede. E assim vai. Não é o papel da igreja estar julgando, expulsando ou tentando trazer pessoas. Aqui na igreja o dízimo é só 3% esse mês. Aproveita, oferta relâmpago, dízimo com desconto. Que loucura é essa? Não, que eu saiba, não existe igreja que faça isso. Só estou dando um exemplo. Não é assim que você edifica uma igreja. Porque quem edifica a igreja é Jesus. Ele traz e ele leva. É assim que funciona. Ele edifica. Jesus edifica a igreja. Tá? Então, é o joio, é quem aparenta. Rapidinho aqui, então. Quem é que semeia a má semente? A boa semente é o Filho do Homem, que é Cristo. Quando ele foi embora, deixou as suas igrejas na terra, que somos nós, mas estamos representando o Cristo. Tá? A gente fala, vamos ganhar almas, vamos levar pessoas a Cristo, exatamente isso. Estamos fazendo esse elo, esse sacerdócio. Mas olha o versículo 39, vamos ver quem semeia a má semente. O inimigo que o semeou, a má semente, é o diabo. Mais uma vez, não tem disputa alguma. Quem semeia a má semente é o diabo. Então quem é que traz o joio? As pessoas que não são salvas, mas aparentam ser salvas, quem que traz elas na igreja? Não é Jesus. Porque a boa semente é o Filho do Homem que traz a boa semente. A má semente, o joio, quem traz é o diabo. Do mesmo jeito que Deus tem os seus agentes, que somos nós, para fazer a sua obra, o diabo tem os seus agentes para fazer as suas obras. Eles são os filhos do maligno, que são pessoas perdidas. O interessante é que todos nós aqui nascemos como filhos do maligno. Nós somos resgatados e transferidos do reino das trevas para o reino da gloriosa luz de Jesus Cristo no momento da salvação. Todo mundo começou aqui, perdido, filho do maligno, agentes do diabo. E você está aqui não é porque você é lindo, bonito, cheiroso, inteligente, talentoso, habilidoso, perfeito, honesto, ético. Você está aqui pela graça e pela misericórdia de Deus, que lhe salvou através do sangue de Jesus Cristo. É isso que nos tirou do reino das trevas para o reino da luz, que nos tirou de ser agentes do diabo para sermos agentes de Deus. Como agente de Deus, o que você está fazendo? O que você está fazendo para o reino de Deus? Ele lhe resgatou, lhe comprou, lhe tirou do reino das trevas para o glorioso reino das luzes. Fez isso. Muito bem, você é um agente de Deus, está fazendo o quê? Pastor, eu venho para a igreja toda semana. Muito bem, eu estou muito contente que você faz isso. Mas isso aqui não é um lugar de servir, não. Isso aqui é um lugar para você aprender,
ser encorajado, ser equipado, ser comissionado e ser enviado. A obra se faz lá fora. E não é só dia de evangelização, não. É lá fora, no trabalho, na escola, na sua vizinhança, na sua família, com seus amigos, seus colegas. A obra é lá fora, não é aqui dentro, não. Aqui a gente vem para ser servido, encorajado, crescer, fortalecer. Ah, eu vou para a igreja. Ótimo, eu estou muito feliz e você deve vir. Mas isso não é servir a Deus. É como o exército. Vai para o quartel. Na hora da guerra, o soldado, os tanques, as armas que estão no quartel, vão para onde? Vão para a batalha. Se você é do exército, tem uma guerra e você não vai ficar no quartel, o que você fez? Não fez nada. Pois é, aqui é o quartel. A guerra, a batalha é lá fora. Tá? Mas, enfim, quem semeia é o inimigo, é o diabo. E ele que traz o joio para dentro da igreja. Quem não é salvo, isso é uma realidade triste, mas quem não é salvo é filho do diabo. 33 anos atrás eu era um filho do diabo. Mas eu não era joio. Por quê? Porque eu não estava em igreja nenhuma, não frequentava igreja, não me identificava como crente, não queria saber de crente, não queria conversar com o crente. Eu não era joio, eu era simplesmente um perdido. Tão perdido quanto o joio. A diferença é que o joio se passa por crente, frequenta a igreja. Entendeu? Essa é diferente, a diferença do joio. Mas quem não é salvo é filho do diabo. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Pronto. Falando a pessoas perdidas. Quem é perdido tem como pai o diabo. Pronto, acabou. Quem não é salvo é filho do diabo. E um candidato a ser joio. Porque joio só pode ser perdido. Mas só ser perdido não faz aquela pessoa joio. Então, o diabo é o inimigo nosso, inimigo de Deus, inimigo das igrejas. Deus não é seu inimigo. É engraçado, muita gente abraça o diabo como se fosse um amigo e trata Deus como se fosse um inimigo. Tem muito crente que quer satisfazer as vontades do diabo, sendo que eles são salvos e o pai deles não é o diabo. Ou será que não? Ou será que alguém que é joio se passa por crente, mas intimamente quer satisfazer os desejos do pai, que é o diabo? Porque é perdido, não é salvo, mas está na igreja, mas não quer fazer a vontade do pai deles, que seria Deus se fossem salvos, se não fossem joio. O desejo de satisfazer o pai verdadeiro do perdido, que é o diabo, continua lá. Então o crente que por fora pode até parecer ser, mas no íntimo, no fundo, não é. Eu, como pastor, não posso dizer, pastor, o senhor acha que eu sou joio? Eu não tenho como julgar, como Jesus falou. Não, parece, eu não sei. Não, pastor, sinceramente, você acha que eu sou joio? Eu sinceramente não sei. A melhor pessoa para responder isso é a própria pessoa. Não julgueis uns aos outros. Como que eu vou dizer que você é salvo ou não? Eu sempre falo, eu sei de mim. Ah, mas eu conheço fulano, ele deu um testemunho lindo, ele falou todas... Ó, eu já conheço pessoas que sabem responder tudo direitinho, mas que provavelmente não eram salvas. Eu já vi pessoas que juravam de pé juntos, morriam, mão no fogo, sou salvo. Pessoas que sentaram aqui nessa congregação, nessa igreja, que aprontaram cada uma, que como lá em Coríntios, até o povo do mundo tem vergonha de fazer o que vocês estão fazendo. Nenhum mundo apronta o que vocês aprontam. Nenhum mundo tem essa cara de pau, essa sem vergonhice que vocês estão fazendo. Eu já falei isso para pessoas aqui nessa igreja. Ninguém aqui presente. E Paulo falou isso. Falou, é dito que há entre vós coisas que nem é mencionado no mundo. São salvas? Francamente, eu não sei. Uma parte de mim fala, de jeito nenhum. Outra parte,
volta, remete para cá. Tem muitas pessoas que passaram anos aqui que eu dizia, esse irmão, essa irmã, se eu tivesse 10 desses. Hoje eu agradeço, louvado seja Deus que só era um. Se fosse 10 eu teria me matado já. E começaram tão bem, tão impressionante. Aí depois, quer um exemplo? Judas Iscariotes. Jesus sabia desde o começo. Jesus sabia, claro que Jesus sabia. Mas na última ceia, Jesus falou, um de vós é um traidor, um de vós é um diabo, um de vós vai me trair. Aí todo mundo, os 12, quem? Sou eu. Aquele que eu dei o pão molhado no vinho é o traidor. Judas, o povo, será que sou eu? Eita, povo tapado, francamente. Mas sabe por quê? Eles não faziam ideia. Judas era brilhante, um exemplo de crentitude. Nenhum dos 12 desconfiava. Jesus falou, é esse aqui, ó. E eles, quem? Eu? Quer julgar? Não tem como julgar, gente. Temos que ter muito cuidado, da cautela. Por isso que essa história, quando você é batizado, você tem que passar 6 meses sob observação, fazer um curso de 9 meses para depois ser batizado. Primeira coisa, me mostra na Bíblia onde é que está isso. Me mostra, eu te dou R$1.000 se você mostrar isso na Bíblia. 1.000 não, 1.000, 1 milhão, você não vai achar mesmo, então não adianta que eu vou dar, que eu não vou dar, que você não vai achar. E 2, você observa a pessoa durante 1 ano, só está lá. Batizou depois, ó. E aí, como é que faz? Desbatiza? Não. Agora eu digo, e já aconteceu, eu já tive pessoas aqui nessa igreja, não ninguém aqui que me recorde, pessoas que eu batizei, vieram para a igreja, batizei, aí depois elas vieram, pastor, você pode me batizar de novo? Eu falei, de novo não, eu nunca te batizei. Não, é porque quando você me batizou a primeira vez, eu não era salvo. Eu não falei isso, elas vieram para mim. Eu fui batizado, o Senhor me batizou, mas pensando bem, quando o Senhor me batizou, eu não era salvo. Eu fui salvo depois. Logo, o meu primeiro batismo não era válido. Justo. O batismo é depois da salvação. Você entra na água ali. E foi salvo depois, você não foi batizado. Tá? É como a Ana, a Gabi, o Biel, o Júnior, pegar uma aliança aqui, tacar no dedo, anular, casado. Não, você está usando uma peça de joia no dedo, só isso. Você não está casado. Assim como eu, não estou solteiro. Sinto muito, irmãos, eu não estou solteiro, tá? Não estou solteiro, gente. Mas está sem aliança. Mas eu estou casado do mesmo jeito. Batismo não salva ninguém, é simplesmente um símbolo, importante símbolo. Mas vieram para mim e disseram, pastor, me batiza, porque eu não... Aquela vez que você me batizou, eu não era salvo. E eu percebo isso agora. Eu falei, muito franco, muito honesto. E batizei. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas deve ter algum motivo muito impressionante. Vamos lá, então. O que é a ceifa exatamente? O que é a ceifa? Tá? Versículo 39. O inimigo que semeou o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. É o fim do mundo. Aí você percebe, peraí, se a ceifa é o fim do mundo, por que tem igreja que usa essa parábola para dizer, você pecador, vá-se embora, você é joio, suma daqui. Vai acontecer quando isso? Fim do mundo. O mundo acabou? Não, o mundo não acabou. Isso aqui, mais uma vez, a igreja que aplica isso, quando está expulsando o povo citando essa parábola, estão equivocados, no mínimo. Porque é o que a Bíblia está dizendo, gente. E outra coisa, isso daqui não é o quê? Não, é a interpretação. Gente, isso aqui é Jesus interpretando. Jesus contou a parábola, tá? Do versículo 24 ao 30, depois do 36 ao 40, ele explica, ele interpreta. Poxa, se você não vai aceitar a interpretação, a explicação de Jesus, Deus, que contou a parábola, então é muito orgulho, né, gente? Você achar que sabe mais que Jesus. Não, só que quando fala isso, é o fim do mundo, mas não é o fim do mundo, é outra coisa.
Aí o seu problema, aqui quem faz isso, o problema é outro. Aí tá em outra dimensão, não na dimensão bíblica. Então, fica bastante claro, é autoexplicativo, e você vê o versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mais uma vez, consumação deste mundo. Então não é agora. Não se trata de julgar e expulsar, bloquear pessoas da igreja. Para ser membro de uma igreja, claro, tem que ser salvo e batizado. Evidentemente, não se contesta isso. Mas para frequentar a igreja, ouvir a pregação, qualquer um pode vir. Pastor, e se vier um bêbado para a igreja? Já vieram vários. Inclusive, temos hoje aqui, não, estou brincando. Hoje não tem nenhum, não. Mas já tivemos bêbados que vieram para a igreja. Pessoas que nunca vimos entraram, sentaram ali. Expulsa? Não, uma vez expulsamos, porque ele estava bêbado e estava... Quem estava aqui aquele dia que aconteceu isso? Ninguém? Só eu? Pois é. Estava atrapalhando o culto, ele foi convidado a se retirar. À força. Foi só uma vez que aconteceu. Mas aí você vê um homossexual na igreja. Também temos vários. Não, estou brincando. Não tem nenhum problema, gente. Mas e se entra dois homossexuais e começarem a se agarrar e se beijar? Eu trato do mesmo jeito que eu trataria um casal hétero. Você é hétero? É casado? Isso lhe dá licença vir para a igreja e ficar se pegando, se agarrando, se beijando? Claro que não. Isso aqui não é lugar para isso. Quer se pegar, se agarrar, passa embora para sua casa. Ou qualquer outro lugar. Aqui não é lugar para isso. Então não é porque, sabe, se entrar um casal de homossexuais aqui e começar a se pegar, eu vou chamar atenção, vou pedir para vou. Ai, está discriminando. Não, porque se fosse um casal hétero, eu não ia falar nada. Eu ia falar do mesmo jeito. E se vier um bêbado, um alcoólatra, um fofoqueiro, um invejoso, um mentiroso, um preguiçoso, um não dizimista, um carnal, sabe o que ia acontecer? Não ia ficar um. Não ia ficar um. Se a gente for começar a bloquear as pessoas que fazem alguma coisa errada, não vai ficar um, minha gente. Vai esvaziar a igreja. E é isso que a parábola está falando. Não é para agora, gente. É para consumação. Para o fim do mundo. Não sei se você percebeu, o mundo não acabou. Enfim. Quem faz isso aqui vai ser Deus. Através de quem? Vamos lá então. Quem são os ceifeiros? Versículo 39. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Os ceifeiros são os anjos. Mais uma vez, quem é que ceifa o joio? Quem é que tira o joio? É o pastor, é os irmãos da igreja. Jesus, explicando a parábola, falou o quê? Os ceifeiros são os anjos. Então, não sei que você é um anjo. Nada de ficar expulsando ninguém da igreja, julgando ninguém, decidindo quem é joio e quem é trigo. Mais uma vez, muita gente fala, não, porque depende da interpretação. Isso é a interpretação de Jesus Cristo que contou a parábola. Ele contou aqui e explicou aqui. Isso daqui vem da explicação dele. Os ceifeiros são os anjos, não é homem nenhum. Não é ser humano, são anjos. Você entende por que o sangue sobe quando você vê igrejas e pessoas dizendo que isso aqui é para a gente julgar os irmãos e expulsar da igreja? Não faz o mínimo sentido bíblico. Eu queria que essa fosse a única ou a maior aberração que acontece nesse mundo em termos de Bíblia. Não é, acredite. E se você não conhecer a palavra, como muita gente não conhece, eles vão engolir isso daqui, ó, e vão engolir. A Bíblia explica a Bíblia, gente. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia é um livro sobrenatural. Não é um livro normal. A Bíblia é Deus fisicamente na terra. Então, vamos ter cuidado. Mas os ceifeiros são os anjos. Assim como não é os homens que expulsam da igreja, não é os homens que traz, é Deus. Quem sabe Deus traz através de anjos. Eu não sei. Os anjos chegam lá e vai, sabe, invisivelmente levando você a passear aqui e entrei nessa igreja. Eu sempre pergunto,
Ah, conheceu a gente por quê? Foi um convite, foi um panfleto, alguém mencionou. Muitas vezes a pessoa fala, não, a gente sempre passou aqui e deu vontade de entrar e visitar essa igreja. Do nada não. Teve um anjo que foi com as asas assim, ó. Foi guiando. Para cá, para cá, para cá, pronto. O anjo traz, o anjo leva. E aqui está falando sobre o fim do mundo.